Olá, tudo bem? Eu sou a Gislaine Espanholo e este é mais um episódio do seu Podnext. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, assistência social. E meu convidado, para vocês terem noção, é formado em pedagogia, tem pós em gestão pública, também MBA em administração pública e gerenciamento de cidades, também tem pós em psicopedagogia e em políticas de assistência social. Estamos recebendo com muito carinho o secretário de Assistência Social de Ribeirão Preto, Júlio Balieiro. Bem-vindo, Júlio. Muito obrigado, Gislaine, pelo convite. E estamos à disposição, né? Você e da população aí. Que bom. Júlio, você já trabalhou, né, com política, já trabalhou como assessor, enfim, já conhece, né, como que é o esquema de prefeitura, como que é o trabalho, que é com muita dedicação, muito comprometimento para que a coisa funcione, né? Agora, como secretário de assistência social, uma área tão importante, tão sensível, o que mudou aí para você? Olha, eu falo que mudou muito, né? Minha vida mudou da noite para o dia, assim, num estalar de dedo. E é um desafio. Assistente social está sendo um grande desafio na minha vida, um grande aprendizado. Tratar da população assim, um aprendizado muito grande, que eu falo. Eu sempre fiz isso no decorrer de assessor, de trabalhos sociais que eu fiz aí no decorrer desses 20 anos, né, 25 anos que eu tenho dentro da política, e é um trabalho muito gratificante, que é ajudar a população. Então, quando eu fui escolhido pelo prefeito Ricardo Silva, foi assim, muito gratificante. Por quê? Porque você vê um lado diferente que eu não enxergava, né? Apesar de ter feito já vários trabalhos sociais, mas é o trabalho mais conjunto ali, com a população, com os CRAS, com os CREA, entender todo o processo que tem. Isso está sendo muito gratificante. Que bacana. Júlio, me conta então, quando você assumiu, né, a secretaria, que foi em janeiro, 1º de janeiro de 2025, como estava a secretaria? Olha, eu assustei um pouco, né? Dia 2 de janeiro, quando assumi, que eu comecei a entender o mecanismo da secretaria, participar. A primeira coisa que eu fiz é trazer os funcionários para perto, porque estava tendo muita divisão. Os funcionários, para você ter uma ideia, você não viu um sorriso, aquela vontade, não, eu vou para a secretaria, eu vou trabalhar. Então, isso me assustou um pouco. Então, eu tive que fazer os primeiros meses, 2 meses, o trabalho de gestão. Um trabalho de aproximação, de integração com esses funcionários, para ver o que estava acontecendo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje, você vai na secretaria e eles estão sorrindo. Você vê no rosto a gratificação que eles têm de estar na secretaria hoje para ajudar o povo. Porque eu falo que a secretaria não é o secretário Júlio. A secretaria são eles. É tratar da população. Então, eu assustei um pouco. Mas estamos andando. Nós pegamos algumas obras paradas. Antes de você falar das obras, desculpa te interromper, por que havia esse descontentamento por parte dos servidores públicos da secretaria? Olha, eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a entender depois, né, esse descontentamento. Não tinha muita aproximação, muito diálogo com os funcionários, era uma gestão muito fechada. Mas eu falo assim, eu não gosto muito de falar do passado, porque senão as pessoas podem entender de forma errada, mas eu falo de forma construtiva. Como eu te falei, eu peguei a secretaria praticamente destruída, em todos os sentidos, em gestão humana, gestor de pessoas, obras paradas, obras que não andavam, as pessoas que não sorriam. Então, isso foi trazendo essa preocupação. Então, eu falei, eu tenho que começar por gerir, fazer essa gestão andar através dos funcionários, que são os funcionários que desenvolvem o trabalho da secretaria. Então, foram passados para mim, que não tinha diálogo de gestões anteriores com os funcionários. Então, eu passei a ter diálogo, hoje minha porta fica aberta e tomo café com eles, tá? Tomo café com os motoristas, tomo café com assistente social, em todos os departamentos. Quando eu tenho tempo, eu vou lá, converso, procuro saber. É uma gestão humanizada, até porque o nosso prefeito pediu que fosse assim, e está sendo assim na Secretaria de Assistência Social. É humanizar. Então, vamos começar dentro de casa.
internamente para depois passar externamente. E é incrível, né? Hoje em dia, a gente ouve muito essa palavra, né? Gestão, essas palavras, gestão humanizada, que deveria ser uma coisa natural, não é mesmo? Sim. Né? E a gente vê a falta dessa gestão humanizada, não só aqui em Ribeirão Preto, mas em muitas cidades que a gente tem conhecimento de políticos que vêm aqui da entrevista no Podnext, que falam disso, que faltava uma gestão humanizada. Você, como estudioso, né, como homem da assistência social hoje em dia e fazendo uma pós-graduação desse assunto também, por que você acredita que os governos caminharam para essa falta de humanização? Olha, eu acredito assim, que alguns queriam resultado, porque quando eu comento isso com eles, eu estou conversando, não estou conversando com assistente social, eu estou conversando com uma mãe, com uma filha, com uma irmã, como uma esposa, é ali, por isso que eu falo humanizado, porque são pessoas, não são robôs. São pessoas que vão ali gerir, vão administrar a secretaria. Para quê? Para ter um benefício para o povo, porque quem sofre é a população. Se você se fechar, não gerir, não fazer uma gestão correta, é o povo que vai sofrer. É o povo que vai pagar, como fala assim, o pato, né? Melhor dizendo, o ditado popular. Então, é isso que os governantes hoje, os gestores estão preocupados. E essa palavra está sendo muito usada, humanizar, por causa disso. E onde eu passei, inclusive como coordenador de escola também, sempre eu trabalhei dessa forma, com diálogo com os funcionários. Eu cheguei a coordenar mais de 40 professores numa escola privada, e mais de 20 funcionários. A escola tinha que funcionar, você tratava com pessoas, você tinha alunos, você tinha os pais dos alunos. Então, você tinha que ter esse diálogo. E eu transferi isso para a gestão pública hoje, onde eu estou na secretaria. É ter esse diálogo com os funcionários, aceitar ideias, tomar decisão conjunta com eles, porque são eles. Amanhã, não sei se eu fico na secretaria, mas eles continuam. Né? Então, é eles que vão fazer que a secretaria ande e dê o melhor de si para a população. Eu viso muito a população, mas para chegar na população eu preciso tratar internamente dos funcionários. Muito bem. Isso. Muito bem. Agora, você estava começando a me falar sobre obras, né? Que pegou uma secretaria com obras inacabadas, paradas. Como que foi aí esse caso? Olha, uma foi o CREAS 1, que foi ali para a Rua Goiás. O CREAS 1, inclusive, o prefeito fez um vídeo que ele foi lá, e o CREAS 1 não tinha acessibilidade. Estava caindo o forro, não tinha nada. Hoje o CREAS 1 está sendo transferido para o centro, acredito, tirando a parte burocrática da documentação, que agora entre junho e julho já transfere para dar um melhor atendimento para a população. Para você ter uma ideia, você chegava para ser atendida no CREAS 1, se fosse um cadeirante, não conseguia acessar. Nossa. Porque não tinha acessibilidade para eles. Então isso fica difícil. Como é que você vai atender o povo nessa situação? Ali no Cristo Redentor, ali, quando eu falei obra parada no meu Instagram, algumas pessoas entenderam, não pode falar que é obra parada. Então, ali teve problemas ambientais, ali teve problema que precisou de trocar toda a mão de obra da construtora no decorrer desses anos. E estava a Passo de Tartaruga. Quando assumiu, tinha 2 pedreiros trabalhando internamente para resolver o problema do centro de convivência do Cristo Redentor. A população que estava pagando o preço, porque ali foi aberto agora, inauguramos agora, recente, para idosos e adolescentes, vai ter atendimento para mais de 30 crianças e idosos ali. E quando o prefeito foi inaugurar, ele deu mais uma boa notícia, vai fazer tipo de um complexo esportivo que o povo estava pedindo. Então, por que não tem essa visão ampla do segmento político ali, do público, para estar atendendo a população? É isso que eu não consigo entender, tem horas. Por quê? Não sei. Vai ser um ponto de interrogação aí que a gente vai demorar um pouquinho para entender.
Mas eu acredito que agora nessa gestão do prefeito Ricardo Silva as coisas vão mudar, já estão mudando, a cidade está tendo um novo aspecto, e isso vai abranger todas as secretarias aí nesse trabalho com os secretários. Dessa questão social, né, de que a assistência social trabalha, vocês atuam em várias frentes. Na sua visão, agora como secretário, qual a mais complicada de se trabalhar, encontrar uma solução? Eu acredito que está sendo, no meu olhar hoje, o pessoal da população de situação de rua, que é um pouquinho complicado e nós estamos estudando para estar dando uma vida digna para eles. Qual o cenário atual que nós temos em relação aos Hoje, moradores de rua? segundo informações, para você ver, eu não tenho nem dados. A secretaria nem dispunha Se de dados. você me perguntar quanto tem de pessoal de rua hoje, situação de rua, eu vou falar para você aproximadamente. Eu estou atrás de um censo, e até o CEAS também me passou um censo chega de 300 a 1.000 pessoas. O ano passado tinha 1.700 pessoas, segundo informação da antiga gestão, mas isso é um caso importante de ser abordado, porque você não pode obrigar tirar o direito de ir e vir deles. Eu não posso chegar hoje no centro da cidade ou na rodoviária, pegar a pessoa à força, colocar no automóvel e retirar e passar na casa de passagem, mesmo você tentando para ajudá-lo. Então, tem todo um poder de convencimento, tem todo um poder de fortalecimento de vínculo, você saber se ele é de Ribeirão, se não é, se não for de Ribeirão, por que ele está aqui. A maioria dos problemas, 80%, para você ter uma ideia, é de fora, é da região que vem para Ribeirão Preto, que às vezes a cidade não tem o serviço, né, para prestar para eles, disponível para essa situação. E aqui em Ribeirão a gente tem e está se sufocando. Mas nós estamos olhando com muito carinho para isso. Provavelmente, eu acredito que até agosto nós vamos abrir aí mais 3 casas de passagem para estar beneficiando essa população. Hoje nós temos aí, só para você, eu anotei aqui, o tratamento que a secretaria passa para eles no Centro Pop. No Centro Pop hoje passou de janeiro até abril 11.142 pessoas. Nossa, em apenas 4 meses. Em 4 meses. Em termos de refeição, que a secretaria dá lá, o Centro Pop, 23.516 refeições. Porque lá eles dão café da manhã, almoço e café da tarde para eles. Então nós tratamos dessa forma. Então eles têm tudo isso disponível. Tem o serviço de abordagem que faz para levá-los. Por exemplo, agora, no frio, que nós temos o protocolo. Nós temos um protocolo de frente fria, de baixas temperaturas. Então, se atingiu 13 graus, vai para a casa de passagem, Centro Pop, tem o café, tem a janta, tem o almoço, casa de passagem, para pernoitar. Então, esse é um tratamento que nós vamos dar para eles, para tentar dar uma vida digna para quem gostaria de ter. Né? Então, isso eu falo que é um pouco sensível, porque eles precisam querer. Eles precisam optar por essa situação. Não, eu quero mudar de vida, eu quero ajuda. Aí o município entra com os serviços tipificados que tem para estar ajudando. E como tem sido essa aceitação por parte dessas pessoas? Porque a gente sabe que para ficar no Centro Pop, na casa de passagem, existem regras também, né? A pessoa tem que tomar um banho, não pode usar droga lá dentro, né? Tem regras a serem cumpridas. E acredito que até por isso muitas pessoas acabam não aceitando ir para esses locais. Então, como que tem sido essa situação aqui em Ribeirão? Aqueles que aceitam, tudo bem, a gente dá o serviço. Aqueles que não aceitam, a gente acaba, por exemplo, dentro do protocolo, a gente vai distribuir o cobertor, como alguns já têm. Então, infelizmente, é aquilo. A população precisa nos ajudar nesse sentido. E quem quiser nos ajudar, é só ligar no 61, que o pessoal da abordagem vai para tentar ajudá-la ali na hora para tirar da rua. Então a pessoa viu, lá perto da minha casa tem uma pessoa que está morando embaixo de uma marquise, liga no 61 que o social vai lá. Sim, aí a abordagem é acionada para convencer, para ver se ele é daqui, se não é, para fazer abordagem, ali tem todo um diálogo com ele, um convencimento para levá-lo para casa de passagem.
A Casa de Passagem ali também tem toda uma abordagem sensível para com eles. Então, ali tem curso, oferece emprego. Então, o caminho é todo para ajudar. É para dar uma vida melhor, uma vida digna para eles, desde que eles aceitam a situação. E a gente sabe que muitas pessoas acabam vindo para Ribeirão Preto por causa da famosa Califórnia brasileira, que a gente ouve dizer até hoje, né? Que vem em busca de um emprego, de uma vida melhor, né? Em busca dos sonhos, e aí chega na cidade e acaba vendo que não é uma Califórnia brasileira, Sim. né? Que é uma cidade que tem problemas como todas as outras grandes cidades, inclusive, e acaba ficando sem ter onde morar, sem emprego, sem nada. Esses moradores de rua que nós temos hoje em Ribeirão, já dá para a secretaria saber qual o perfil? São pessoas realmente que não tem para onde ir, que estão sem emprego, ou a maioria é pessoa que está nas drogas, que realmente não tem uma expectativa de vida? Aí foi até bom essa pergunta, porque tem duas situações. Como o prefeito fez uma ação ali na rodoviária. Quem era a população de rua não correu. Inclusive foi com a polícia. Eles ficaram porque estava recebendo até comida de uma ONG ali. Aqueles que correram é o pessoal das drogas. Né, como a gente fala, que se não deve, não teme. Sim. Então os da droga correram, foram se esconder porque estava vendendo droga. Então houve essa divisão ali. E aí a gente já sabe a população. Nós sabemos sim que tem a pessoa que usa droga. Nós temos também esse trabalho. Se ele aceitar, a gente pode estar levando para uma casa terapêutica e tá dando todo um tratamento para ele. Como a gente também tem um serviço tipificado que é do população de situação de rua também. Então, a secretaria ela tem esses tipos de serviço que possa ajudar as duas populações, desde que eles queiram aceitar o serviço, para não ficar na rua. Nós sabemos que tem, como você falou, Califórnia brasileira. Sabemos que tem o pessoal transitório, que passam por aqui. Mas tem o pessoal que ficam aqui também em Ribeirão Preto, na cidade. Então, esses que ficam, a gente tenta fazer um fortalecimento de vínculo com eles, sabendo onde que é a família, e se eles queiram voltar. Eu quero voltar, como quinta-feira. Eu estava na catedral, nós conseguimos retirar da praça, que eles aceitaram 6 pessoas para levar para casa de passagem, na abordagem que foi feita ali. Então, eles aceitaram o trabalho da secretaria. Então, isso é dar uma vida digna para ele, uma mudança. Agora, tem os transitórios que chegam em nós e falam assim, eu gostaria de ir para minha cidade. Nós ajudamos. Então, você vai para a sua cidade. Aí nós ligamos também para a família, para fazer esse fortalecimento, esse vínculo com a família, que é muito importante, porque a maioria das vezes o processo é dentro de casa que acontece. Então, isso é muito importante também, o trabalho familiar. Como assim dentro de casa? Me exemplifica. Eu abordei quinta-feira e tentei, eu estou indo para a rua para poder entender, porque hoje em dia as pessoas criticam, mas a gente precisa entender a situação deles. Então eu estou indo para a rua para entendê-los. E é muito assim, o que eles falam para você? Meu problema é dentro de casa, porque às vezes eu sou viciado em bebida, sou viciado em droga e minha família não me aceita mais. Então, aí que entra o nosso fortalecimento de vínculo com a família. Como eu fiz pós-graduação de psicopedagogia, é fácil você estar procurando ajudar. É você trabalhar com a família. Eu fiz um trabalho no presídio, uns anos, dentro do presídio. E nós descobrimos que o trabalho dar certo não é só com o presidiário. Precisa ser vinculado à família. Porque muitas das vezes ele saía do presídio e a família não aceitava mais. Então ele ia para a rua, praticava o delito para voltar para dentro do presídio. Então por isso que eu falo que começa dentro de casa. Por isso que eu peço para o pessoal, para a assistente social, para quê? Fazer o trabalho desse vínculo familiar. Vamos ligar para a família, vamos ver o que aconteceu, se for de Ribeirão, se for de fora também. Às vezes ele queira voltar para a cidade, para a família. Então, esse trabalho é muito importante na minha visão. E hoje a Prefeitura de Ribeirão Preto está pronta, né, com os equipamentos, todo o trabalho necessário para acolher essas pessoas que aceitem voluntariamente. Sim.
Tem todo o trabalho, tem todo um grupo fechado para isso, de assistente social, psicólogo, para dar todo o amparato para eles necessário para estar trazendo eles para perto, né? Isso é importante para dar uma vida digna para eles também. Com certeza. Secretário, um outro tema, né, que também é trabalhado pela assistência social é a questão das pessoas com deficiência, né? Como está isso aqui em Ribeirão Preto, né? Quando o senhor assumiu a secretaria, como que o senhor pegou, né, essa causa aí da pessoa com deficiência e como está hoje? Olha, é um tema sensível, né? Eu peguei um pouquinho de problema com o pessoal da PAI, com o transporte escolar da PAI que eu peguei, que eles queriam até parar, mas não ia parar. O prefeito até não deixou, porque houve um probleminha também de transporte e foi feito um remanejamento de verba para estar dando acessibilidade para essas pessoas. Então, é um tema sensível, que o prefeito tem um olhar muito sensível para isso também, e a gente está tentando resolver aos poucos. Mas a secretaria está atenta também para isso, para não deixar esse pessoal, sim, desamparado, né? Como tem as mães aí que nos procuram, que faz alguma reclamação, e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Então está caminhando. Está caminhando, graças a Deus. Ai, que bom. Nós temos um trabalho também, que eu queria até apresentar para você e para o pessoal que está nos assistindo, Claro. que é dos CRAS. Uhum. Os CRAS hoje, de janeiro até hoje, foram feitos 26 mil atendimentos. Como que funciona esses CRAS? São nos bairros, dentro da população. Nós temos 12 CRAS, estamos indo para o 13º, eu acredito que até o final do ano, e é muito procurado hoje em dia, porque é ali que atende a população de baixa renda, que pede mesmo o nosso auxílio. E eu peço que a população nos ajude também nesse sentido. Qualquer dificuldade que vê que uma família está passando, pede para levar no CRAS do bairro. Tem ali, liga na secretaria, que tem os CRAS que é destinado dentro daquele perímetro da população que atende, né? Porque dali sai o CAD único, sai Bolsa Família, tudo que é indicado e agendado para estar ajudando essa população do bairro ali, carente. Quer dizer, o CRAS é a porta de entrada mesmo para qualquer serviço da assistência social. Também, o CRAS, ele anda em conjunto com o CREAS, né? O CRAS, quando tem alguma demanda, por exemplo, por que o CREAS, eu falei? Porque às vezes tem alguma demanda que tem de agressão contra a mulher, contra a criança, o CREAS entra no circuito ali para estar ajudando. Então, é irmão, né? São irmãos, trabalham lado a lado. Por falar em agressão, né? Nós tivemos um caso recente em Ribeirão Preto que está sendo muito comentado até hoje, que foi a morte da professora de Pilates Larissa, e tem a acusação de que teria sido o marido, né? Não se tem a comprovação de nada ainda, mas há essa acusação. E isso trouxe à tona novamente essa questão da agressão contra as mulheres. Nós temos muitos registros desse tipo de agressão aqui em Ribeirão, nos CREAS? Temos, inclusive eu estava lendo uma reportagem sábado sobre isso, que houve um aumento contra as mulheres desse tipo, né, de agressão que tem. E isso nos preocupa, porque até foi assinado, o prefeito assinou um convênio em parceria com o Estado para dar esse apoio, né, para as mulheres vítimas. E isso traz preocupação com esse aumento. Mas todos estão trabalhando unidos para acabarem com isso. Nós temos um trabalho também que é feito com os homens que agridem, né? Os homens que sofrem processo. É o que eu falei, é muito similar que aquele trabalho no presídio, que fala com a família e com o presidiário. Então, você tem que ir no agressor. Uhum. Então, nós temos um trabalho que faz muito bem com a nossa equipe com um homem agressor, que está em processo também, ele sofre processo. Para evitar que chegue até na morte, como aconteceu. Porque tudo começa com uma agressão, e não é física, às vezes é verbal. Da verbal passa para física. Então esse trabalho também é muito importante. E eu fiquei um pouco assustado com o número que está aumentando, né? E isso
a gente fica vigilante em cima disso para que tenta parar esse número aí, conter, mas existe um trabalho sim, um trabalho específico com a mulher e com os homens. Nós temos um lugar para a mulher certinho, que deixa ela ali, no caso se ela tiver filho, com o filho também, para dar todo o tratamento para ela. E tem o trabalho que eu te falei com o agressor, para estar evitando futuramente trabalhar com ele nesse sentido, para parar de agredir. Um dos grandes problemas é o fato da mulher que sofre a agressão, a vítima, ela não tem para onde ir, né? Vai sair de casa, vai deixar o marido, vai para onde? Né? Muitas vezes com filhos para cuidar e tudo mais. Então, o Ribeirão Preto tem uma casa para acolher essas pessoas, essas mulheres? Temos. Assim que é constatado o boletim de ocorrência, a denúncia, ela não consegue denunciar, porque ela fica tanto dependente do homem, do agressor, que ela tem que denunciar, ela tem que fazer boletim de ocorrência. Ela denunciando, todas as frentes consegue se unir para ajudá-la, mesmo tendo criança. Ela tem onde ficar, ela tem a delegacia da mulher que ajuda, então ela precisa denunciar. Ela não pode ficar vinculada ao agressor, porque muitas delas a gente já sabe pelo levantamento que ela não denuncia, entendeu? Tem o auxílio aluguel também, que o prefeito assinou, né, para ela, que é R$ 500, se eu não me engano, mas ela precisa denunciar. Não havendo denúncia, não tem como ajudá-la. Por isso que eu falo, precisa ter o boletim de ocorrência, precisa ocorrer a denúncia quando for ali o caso de espancamento, de agressão física. Ela precisa, porque ela tem como, nós temos como ajudá-la nesse sentido. O auxílio aluguel, eu me recordo que foi lançado não faz muito tempo, né? Não. Há poucos meses atrás, através do governo do estado, né? Uma parceria do município com o governo do estado, e já tem funcionado bem aqui em Ribeirão? Tem, já houve muita procura nesse sentido. São 35 mulheres já que foram ajudadas, mas a gente fica preocupado, né? Apesar que o valor é baixo, mas está dando para ajudar, mas não deveria ser assim, né? Deveria não ter agressão. É isso que é o importante. Mas a prefeitura acaba ajudando junto com a secretaria também. Que bom. Secretário, em relação às entidades, né, assistenciais, que acabam fazendo aí um trabalho de parceria com o município, né, já que se ficasse tudo para o município não teria como atender tanta gente, né? Como que está essa parceria da prefeitura com as entidades? Olha, eu até agradeço as entidades, as OSC, as ONGs que trabalham conosco, de parceiras, pelo tratamento que até nos ajuda muito mesmo. Eu tenho agradecido cada um deles, procurei falar com todos, porque a maior reclamação deles também era nesse ponto, que não havia diálogo com eles, não havia a transparência. Então, procurei chamá-los na secretaria, conversar e estar dialogando, porque no meu modo de entender, eu acho que o diálogo é a melhor situação para estar resolvendo os problemas. Então, essa parceria é muito importante. Tem várias entidades que tem, dos idosos, que nos ajudam muito, tem das casas de passagem também, que nos ajudam muito, acolhimento. Então, a secretaria ela tem uma gama de serviço muito grande com as OSC, com essas entidades, que é muito importante para o município. E, por falar em entidade, me lembrei aqui da declaração do imposto de renda, que dá tempo ainda de fazer a declaração e ajudar as entidades, não é mesmo? Tem. Ribeirão Preto lançou Destina Ribeirão, né? Que ele pode entrar até dia 30, declarar o imposto de renda, e ali no imposto de renda ele tem os campos, né? Que ele tem que percorrer para destinar. Tem ali onde que ele quer destinar, tem a parte, por exemplo, 3% para um, 3% para outro, aí ele, no total 6%, por exemplo, quer destinar para os idosos. Ele vai, tem ali os idosos, ele vai e declara para destinação para ir do idoso, vai para o conselho, CMDCA, que é das crianças. Então, ele vai ali também na abinha que tem para estar direcionando
o imposto de renda para criança. Então, tem tudo certinho pelo Gov ali, a declaração Destina Ribeirão é bem explicadinho. E hoje em dia a pessoa consegue escolher para onde ela quer destinar, né? Sim. Esse valor. Sim. Aí ela que vai destinar, né? Dentro do programa já tem as abas certas ali para estar destinando o valor correto, o que ela deseja destinar para cada entidade, quem gostaria de estar ajudando. E isso é importante, tá? Porque Ribeirão Preto perde muito dinheiro com isso. Eu fiz um levantamento que até me passaram ano passado, poderia chegar nos 80 milhões de destinação, o pessoal, que muita gente não sabe. Mas por isso que é importante estar ajudando nesse sentido também. Desses 80 milhões que poderiam ser obtidos, né, para as entidades, quanto será que foi arrecadado? Tem esse número? Olha, ficou abaixo. Por isso que nós pedimos até que entra no Destina Ribeirão, na página da prefeitura, que tem todo ali o caminho a ser percorrido para a pessoa tá destinando o seu imposto de renda certinho. Ele pode entrar no site da prefeitura que ali explica. Que bacana. Secretário, a gente caminha já para o final do nosso episódio. Sei que tem muito assunto para falar ainda, mas eu queria saber, em relação à sua secretaria, para esse ano, qual o principal desafio e qual a sua meta para esse ano de 2025? O principal desafio é deixar tudo certo esse ano para a gente caminhar de forma correta. Eu tenho vários desafios que eu peguei desde janeiro, eu falo que eu não vou conseguir arrumar tudo, né? Mas alguns desafios estão sendo superados aí. Eu acredito que no meio do ano vão ser abertas mais 3 casas de passagem, que nós já estamos vendo, vai lançar o edital. Então, tudo aí vai estar sendo direcionado pelo melhor caminho. E vamos em frente. Eu falo que a gente deixa aí um legado que as pessoas têm que confiar. Eu acho que a gente tem que olhar para frente, não olhar para trás mais, porque a gente agora nós estamos na secretaria, temos que resolver o problema. Aceito críticas, sou uma pessoa que aceito críticas, sou humilde em aceitar críticas construtivas. Eu aceito ter um diálogo, eu aceito ter aí que a pessoa venha trazer solução também, não só criticar. Porque criticar é fácil, né? Então, eu passo essa informação e pretendo aí, com esses desafios, aprender muito com a secretaria hoje em dia. Que bom. Boa sorte aí nesse trabalho árduo, com certeza, né? Que é uma área, assim como a saúde, né? Ninguém está contente 100%, não. Né? Não tem jeito de agradar todo mundo. Mas tenho certeza que com a sua dedicação e o seu empenho, muitas coisas serão conquistadas aqui nessa área. Tá bom, obrigado. E gostaria de aproveitar aqui para agradecer todos os funcionários da secretaria, porque eles estão comprometidos a mudar a situação. Porque quando eu cheguei dia 2 de janeiro, eu assustei um pouco. E hoje está totalmente diferente. Então, eu agradeço cada funcionário que está lá, desde do menor até o maior, todos comprometidos numa só causa, numa só caminho, que é mudar a população, ajudar a população de Ribeirão Preto. É isso que eu gostaria de agradecer. E você, né, pela oportunidade de estar aqui, tá discutindo, debatendo ideias, como até fala, né, papo cabeça. Isso aí. tá discutindo isso de forma ampla e é muito bom. Nós aqui agradecemos, viu, a sua disponibilidade de estar aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo para Ana Rita, também para o Davi Florinha, da assessoria do secretário. Já falei deputado, hein? Isso quer acabar com... quem sabe ano que vem. E tem a Aline Almeida também, que faz parte do nosso time. Muito bem. Então, um beijo para a Aline também, que está aqui com a gente. Agradecer toda a sua assessoria, que sempre nos trata muito bem. Muito obrigada. E a última pergunta. Considerando tudo que você já me contou aqui, né? Da situação dos funcionários, dos servidores, o descontentamento que existia e tudo mais. Eu te pergunto, com dedicação, comprometimento, o serviço público funciona bem? Funciona. Funciona, é só acreditar. O serviço público não é
não é como a população pensa, alguns, que todo funcionário público é do jeito que eles estão pensando. Não. Eu estou vendo agora que quando você acredita no funcionário público, ele muda a situação, porque ele muda. Um funcionário público que sorri, contente, que ele está de bem ali, que ele gosta do que ele faz, muda. E eu estou provando isso na Secretaria de Assistência Social, que eles já mudaram muito. E eu conto muito com eles para isso. Que bom, secretário. Muito obrigada mais uma vez. E assim nós terminamos mais um episódio do seu Podnext. Mais uma vez lembrando que todos os episódios completos, não só este, mas todos os outros convidados que já passaram por aqui, você pode assistir e ouvir. Assistir através do nosso YouTube e ouvir através do Spotify. Então, eu agradeço a sua companhia de sempre e tchau, tchau e até a próxima.